E aí pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos fazer aqui a correção da prova de Educação Física do Estado do Acre, Banca Nosso Rumo. Essa prova foi aplicada dia 1/12 e foi anunciado então que essa prova seria cancelada por vários motivos aí, mas a banca demonstrou uma desorganização muito grande na realização dessa prova. Teve sala que não tinha fiscal e por aí vai. Beleza, vamos fazer aqui a correção da prova com o intuito de procurar identificar alguns padrões, identificar também quais foram os conteúdos, quais foram as referências que a banca utilizou para elaborar essas questões. Começando aqui pela questão de número 37, falando sobre história do esporte no Brasil. Antes de começar a fazer a correção aqui, o intuito é fazer uma correção bem rápida, tá? Não ficar me demorando muito nas questões. E dessa questão aqui, ó, o que eles fizeram? Eles inverteram esse período aqui, ó, terceira fase, década de 1940 a 1980, é marcada pela crítica. Esse período crítico da educação física começou a acontecer na década de 1980. Por que aconteceu em 1980? Até então, a educação física estava muito ligada à área médica, na década de 1930, por ali, no começo. Depois, houve uma associação muito grande ali com a questão militarista, e após o período ali de 1970, com o Brasil vencendo a Copa do Mundo, existiu aquela questão de tornar o Brasil uma potência no esporte. Então existiam slogans como a pátria de chuteira, o Brasil e o esporte andando de mãos dadas. E quando chegou na década de 80, o Brasil não tinha virado potência e começou a questionar e também a criticar tudo que havia sido produzido pela educação física até aquele momento. Então, a partir de 1980, é um período crítico da educação física. Então, quando marcado pela crítica, esse período aqui está errado. Terceira fase. Esse conteúdo aqui, ó, é marcada pelo aumento da produção de conteúdo relacionado com a educação física e esporte no Brasil. Eles inverteram a terceira fase colocando aqui e colocaram a quarta fase aqui, certo? Uma questão de copia e cola, a verdade é essa. O artigo que eles utilizaram como referência para elaborar essa questão é esse artigo aqui, ó. História do Esporte, Panorama e Perspectivas, Victor Andrade de Mello e Rafael Fortes. Lá no edital desta prova, está constando assim, como conteúdo que vai cair na prova, História do Esporte. Então, provavelmente na próxima prova, existe a possibilidade deles utilizarem esse mesmo conteúdo aí. Então, eu aconselho que você faça a leitura desse material, vou deixar ele na descrição do vídeo. Você pode fazer a leitura bem atenta desse artigo, que vai te ajudar a ter uma base boa aí na sua prova. Então a alternativa correta da primeira questão aqui, ó, é a letra C. Você tem então aí a referência que eles utilizaram. Questão de número 38. Sobre as funções do sistema muscular e a sua relação com a educação física, marque V para verdadeiro ou F para falso. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Uma das funções mais evidentes nos músculos é permitir o movimento do corpo. Ok até aqui? Quando se decide levantar um braço, dobrar uma perna ou dar um passo à frente, os músculos entram em ação. Eles puxam e empurram os ossos, criando os movimentos. Beleza, tranquilo até aqui. Os músculos desempenham um papel crucial na manutenção da postura e equilíbrio. Beleza até aqui? Eles trabalham juntos para sustentar o corpo em posição vertical, permitindo que se estabeleça em pé ou sentado sem cair. Essa posição vertical aqui em pé, com os braços ao longo do corpo, é a famosa posição ortostática. Beleza? Se cair isso na sua prova, já vai lembrar desse termo. Ortostática é ficar com o corpo na posição em pé, com os braços soltos na lateral do corpo. Isso ocorre constantemente, muitas vezes, sem que se perceba, graças à ação
coordenada dos músculos lisos, é isso? Não, né, pessoal? A gente não tem controle voluntário sobre os músculos lisos, somente sobre os músculos esqueléticos. Então aqui, essa segunda afirmativa está errada. Quando os músculos esqueléticos se contraem durante a atividade física, eles comprimem os vasos sanguíneos adjacentes, próximos. Esse processo auxilia no retorno venoso, empurrando o sangue de volta ao coração e posteriormente ao resto do corpo. Isso é essencial para garantir que todas as nossas células recebam o oxigênio e os nutrientes de que precisam. Essa interação entre o sistema muscular e circulatório é particularmente visível durante o exercício, quando os músculos exigem mais sangue e oxigênio. Essa aqui também está correta. A alternativa que contempla, então, de maneira correta esses enunciados aqui é a letra B de basquete. Questão de número 39, em relação à Lei Geral do Esporte. No mesmo dia que teve essa prova do Estado, teve mais uma prova também, se eu não estou enganado, foi lá de São Carlos, pessoal, não lembro. Sei que eu coloquei ela no canal aqui também. E nessa prova também caiu uma questão sobre a Lei Geral do Esporte. Então vale muito a pena você fazer a leitura na íntegra dessa lei. Vou gravar um vídeo sobre ela, mas ainda não o fiz. Então, enquanto isso, faça a leitura, anote os pontos que você achar mais importantes. E vamos lá para essa questão aqui. Alternativa A. No que concerne à formação esportiva, o menor de 12 a 14 anos poderá ser alojado nas dependências do clube, com a autorização de pais ou responsáveis. Aqui, ó, não poderá ser alojado. Essa aqui está incorreta. Alternativa B. Quanto às atribuições, compete aos estados manter programas e projetos próprios ou em colaboração com o objetivo de desenvolvimento e manutenção de ações no nível da excelência esportiva. Aqui não compete aos estados, e sim compete à União. União, pessoal. Letra C. A Conferência de Esporte reunir-se-á a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação do esporte e propor as diretrizes para a formulação da política de esporte nos níveis correspondentes, cuja convocação, ordinariamente, dar-se-á pelo Poder Executivo. Essa aqui é a alternativa correta. A letra D. Vamos ver aqui por que está errado. A concessão da Bolsa Atleta para os atletas participantes de modalidades individuais e coletivas que não fizerem parte do programa olímpico, paralímpico ou surdo-olímpico ficará limitada a 30% dos recursos orçamentários disponíveis para a Bolsa Atleta. Será que 30% é destinado para esse pessoal aqui? Não é assim que funciona, galera. Cada uma das classificações de atletas tem os valores de bolsas pré-estabelecidos. E tem uma tabelinha na qual constam todos esses valores. É importante dar uma olhada com atenção, certo? E por fim, letra E, serão beneficiados com a Bolsa Atleta os atletas pertencentes à categoria Master ou similar. Aqui não serão beneficiados com a Bolsa Atleta, ok? Então a questão 39 é a letra C. Vamos lá então. Questão número 40. Para que haja o esforço físico, é necessário que exista uma coordenação entre função circulatória e função respiratória. E é através dessa coordenação que se pode determinar a capacidade de esforço de um indivíduo. Sobre a respiração e o esforço físico, assinale a alternativa correta. De acordo com o gabarito que foi divulgado já pela banca, a letra A é a correta. Só que aqui está falando de VO2. VO2 é o consumo máximo de oxigênio. Ó. Esse consumo de oxigênio, quando é máximo no indivíduo normal, chega a ser de aproximadamente 3.700 centímetros cúbicos. Por que isso aqui está errado, pessoal? O VO2 ele pode ser expresso em VO2 absoluto ou VO2 relativo. O VO2 absoluto ele não leva em consideração o peso do indivíduo e é expresso em litros por minuto. Litros por minuto. Já o VO2 relativo ele leva em consideração o peso.
e ele é expresso em mililitros por quilo por minuto. Então, nenhuma das duas formas de se expressar o VO2 absoluto é apresentado em centímetros cúbicos. Então, isso aqui está incorreto. Apesar de estar lá marcado que a letra A é a correta, essa aqui é uma questão que apresenta erro na maneira como o VO2 está sendo expresso aqui. Então, essa aqui eu entraria com recurso. Letra B. Estando o indivíduo em repouso, indivíduo normal e não atleta, sua ventilação é comumente, como a gente chama de maneira comumente, a respiração, o processo de mobilizar o ar para dentro e para fora dos pulmões, é a ventilação. Será em torno de 15 litros por minuto. Já em um indivíduo bem treinado, essa ventilação poderá chegar em torno de 80 litros por minuto. Quando eles fazem uma questão dessa aqui, em que eles não apresentam quais serão os conteúdos que eles vão utilizar como referência, eu já coloquei isso em outros vídeos. Ele tem que colocar informação que seja comum a todos os autores. Isso aqui, ó, tem autor que menciona que um indivíduo não é normal, não atleta, tem uma ventilação em repouso de 7. Outros apresentam uma ventilação 7,5, 8, mas porém todos apresentam uma ventilação de um indivíduo normal, não atleta em repouso, menor que 15 litros. Então isso aqui a gente pode desconsiderar. Já em um indivíduo bem treinado, sua ventilação poderá chegar em torno de 80 litros. Existem outros livros de fisiologia que apresentam isso aqui como em torno de 140, 150, e se for um indivíduo de nível olímpico, de 250 a 300 litros por minuto. Então essa questão aqui está incorreta. Incorreta por esses dois pontos aqui. Quando se executam determinados esforços, o organismo necessita de um tempo para que haja adaptação, que as transformações de energia passam por processos anaeróbicos e, consequentemente, os músculos sofrerão um grande déficit de oxigênio. Esse déficit é consequente de alguns ácidos metabólicos, tendo como destaque o ácido acético. Não, aí viajou, né? Aqui está errado. Ácido acético não. Certa quantidade de energia, quando liberada durante a respiração, será reservada em vários compostos químicos para ser transformada para o trabalho mecânico no sistema orgânico. Essas formas de energia livre serão utilizadas no trabalho químico, contração muscular. Opa, pera lá. Trabalho químico, contração muscular, trabalho químico está relacionado com isso aqui, ó. Biossíntese das moléculas celulares. E contração muscular é um trabalho mecânico. Então, eles inverteram esses dois pontos aqui. Então, a letra D está incorreta também. Aqui eu não marquei, né? A letra C também está incorreta. Letra E. Após o esforço, começa-se uma nova fase, a fase de recuperação. Isso aqui após exercício, certo? Fase de recuperação pós-exercício. Nessa fase de recuperação pós-exercício, pessoal, a ideia é restaurar os sistemas do corpo a sua condição basal, beleza? Fase de recuperação é isso. Em que a dívida de oxigênio durante o esforço deve ser maior que o déficit de oxigênio adquirido durante a fase de adaptação. Olha só, mas ó, que fase de adaptação é aquele período em que o indivíduo que não fazia determinada atividade física passa a fazer a atividade física. Isso aqui é chamado de fase de adaptação. Então eles pegaram aqui um período de recuperação, que é a fase de recuperação após uma única sessão de exercício, e misturaram aqui com a fase de adaptação, que é um período um pouco maior, em que o organismo passa por uma adaptação a uma atividade física que ele não fazia ainda, a um exercício físico para o qual ele não está adaptado. Então eles misturaram esses dois pontos aqui. Está incorreto. Então, essa questão de número 40 aqui, eu entraria com recurso porque não apresenta nenhuma alternativa correta. Então aqui eu entraria com um recurso. Deixa eu marcar um REC aqui. Estou escrevendo com o mouse, então a letra fica feia por causa disso. Sobre nutrição e atividade física, analise as assertivas abaixo. Com a alimentação certa, dentro do objetivo certo, o impacto positivo para a realização de alguma atividade física é enorme.
Por esse motivo, atletas de alto nível sempre permanecem em constante análise e aprimoramento na questão alimentar, correto, a fim de garantir que o organismo deles esteja com as melhores condições possíveis, correto. Atualmente, acompanhamentos nutricionais sempre recomendam a utilização da suplementação de colágeno através de produtos especializados e comprovados. A nutrição, portanto, atua não só na manutenção da saúde, mas para atividades físicas também, pois o desgaste natural dos ossos dificulta cada vez mais as práticas, trazendo desconforto, dores e outros malefícios. Isso aqui também está correto, essa informação. 3. O acompanhamento nutricional em conjunto com a atividade física previne a obesidade e futuras doenças que podem trazer dificuldades em vários aspectos da vida das pessoas. Também está correto. Então, olha só, a gente tem a 1 correta, então tem 1 e 2 correta, apenas não, porque a 1, 2 e 3 estão correta. 3 e 4 apenas também está incorreta. 1 e 3 apenas está incorreta. 3 e 4 apenas está incorreta. Então a gente poderia chegar a esse resultado aqui, eliminando essas outras afirmativas. Porém, no meu entendimento, aqui fala o seguinte, nessa 4 aqui, ó. O cansaço aparece após a realização de atividades físicas. Ok. Uma alimentação adequada serve para fornecer nutrientes necessários para garantir uma recuperação saudável para as fibras dos músculos fadigados. Para isso, a reposição de nutrientes é necessária. E essa reposição se dá através da alimentação apenas. E aí a gente tem uma questão aqui, pessoal. A alimentação apenas. E a suplementação? Onde entra aqui? Porque a gente sabe que suplementação e alimentação não são a mesma coisa. A alimentação é baseada em alimentos naturais, com frutas, vegetais, grãos, carnes e laticínios. E a gente pode pegar uma definição maior aí, ou diferente dessa que eu estou mencionando aqui. Porém, é consenso de que alimentação e suplementação alimentar não são a mesma coisa. Suplementação é um complemento à alimentação, fornecendo nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos, enfim. Então, essa reposição de nutrientes não se dá através da alimentação apenas. A gente tem aqui, ó, a suplementação, ok? Temos a suplementação como forma de repor nutrientes e não apenas essa limitação da alimentação, certo? O que eu faria aqui? Poderia entrar com recurso nessa questão também, porque essa alternativa 4 aqui, essa afirmativa 4 está incorreta, então o correto seria a 1, a 2 e a 3. Como não tem nenhuma afirmativa aqui, nenhuma alternativa que contemple apenas a 1, a 2 e a 3 como correta, eu também entraria com recurso. Se você acha que o meu entendimento está errado, se quiser trocar uma informação aí, pode escrever nos comentários. Fiquem à vontade. A gente pode trocar conhecimento dessa maneira. Também entraria com recurso porque nenhuma alternativa apresenta resposta correta. Ok? Então, essa 4 aqui, no meu ponto de vista, está incorreta por isso. Porém, a banca apresentou como correta no seu gabarito preliminar a alternativa E. Próxima questão. 42. Sobre os princípios do treinamento desportivo. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta o princípio a que ele se refere. Cada ser humano possui uma estrutura e formação física e psíquica próprias. Nesse sentido, ó, próprias, individual, beleza? Nesse sentido, o treinamento individual, mais uma vez aqui, ó, individual 2 vezes, tem melhores resultados, pois obedeceria às características e necessidades do indivíduo. Grupos homogêneos também facilitam o treinamento esportivo. Cabe ao treinador verificar as potencialidades, necessidades e fraquezas de seu atleta para o treinamento ter um real desenvolvimento. Há vários meios para isso. Além da experiência do treinador, que conta muito, os testes específicos são primordiais. Está se referindo a qual princípio? Toda essa informação que foi apresentada aqui.
Princípio da adaptação? Não, olha só. Individual, indivíduo. Aqui, ó, formação física e psíquica próprias. Tá falando quase de graça aqui, ó, pessoal. Princípio da individualidade biológica. Quanto mais próximo da realidade do indivíduo ou da composição física do indivíduo você realizar o treino, de acordo com a genética que ele apresenta, melhor resultado você terá. Princípio da individualidade biológica. Questão 42, então, letra C. No meu ponto de vista, sem problema nenhum essa questão, tranquilinha. Questão de número 43. O desenvolvimento motor passa por sucessivas mudanças desde o nascimento até a velhice. Cada fase é marcada por estímulos que fazem com que o aspecto motor seja aprimorado e preparado para realizar movimentos que serão transformados em movimentos simples até os mais complexos. Sobre as fases do desenvolvimento motor, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Desenvolvimento motor é um assunto bastante recorrente nas provas dessa banca Nosso Rumo. Então isso aqui, ó, você tem que ir para a prova com isso aqui na ponta da língua. Vamos lá então, coloquei aqui para vocês essa coluna para ficar fácil a visualização. Temos aqui, ó, fase motora reflexiva, fase motora rudimentar, fase motora fundamental, fase de movimentos especializados. Isso aqui está numa ordem sequencial de aprendizado, beleza? Acontece dessa maneira aqui. Porém, isso aqui não está dessa forma. Então, a gente tem que organizar e relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Vamos procurar as dicas aqui, pessoal. Ó, como é que eu vou resolver isso aqui na prova? Tem uma que está praticamente de graça aqui. A gente tem que saber pegar pelos opostos. Fase motora reflexiva. Qual que é a tônica desse período aqui? Se você pudesse tirar uma palavra para falar aqui. Qual que é a tônica desse período aqui? Fase motora reflexiva. Que vai de 0 até o período intrauterino ali, até 4 meses. O outro período lá chega a 1 ano, né? Mas é mais ou menos isso. 0 a 4 meses e tem outro período que vai de 0 a 1 ano. Muita coisa aqui está relacionada com o período reflexo, pessoal. Falou de reflexo, né? Período reflexo não, de movimentos reflexos. Então você procura aqui, ó. Quando a criança aperfeiçoa seus movimentos voluntários, ó, se é voluntário já não está aqui, beleza? Nessa fase o indivíduo age de forma autônoma e consciente, também não está ali. É marcada pelos primeiros movimentos voluntários, também não. É a fase que ocorre desde o ventre materno e vai até os 4 meses de vida. Opa, ó, tranquilo essa. Nessa fase, os movimentos são resultados dos estímulos visuais, auditivos e táteis. Por isso, são considerados como movimentos involuntários, com base em reflexos ao meio externo. Então, está aqui o que a gente precisava, reflexos. Ele está falando de reflexo, está falando de fase motora reflexiva. Então, nós temos aqui número 1, beleza? Outra dica para você aqui, ó. Fase de movimentos especializados. O que a gente pode pegar aqui como palavra-chave é autonomia. Falou de autonomia, vai estar falando de movimentos especializados. Vamos ler aqui então. Quando a criança aperfeiçoa seus movimentos voluntários de forma bem específica, inicia aos 2 e vai aproximadamente até os 7 anos. Opa, então já não é mais esse aqui, ó. Dos 2 aos 7, a gente está falando de fase motora fundamental, beleza? Mas eu não estou procurando isso aqui ainda, vamos deixar ela aí. Estou procurando autônoma, a palavra autônoma, autonomia, olha aqui. Nessa fase, o indivíduo age de forma autônoma e consciente. Está aqui o que a gente precisava. Falou autônoma, a gente vai saber que está falando de fase de movimentos especializados. Tem essa dica para você lembrar na prova. Falou de reflexo, está falando de fase motora reflexiva. E mencionou autônoma aqui, está falando de fase de movimentos especializados. Então vamos procurar aqui, ó. A gente tem a segunda, sem procurar o restante, dá para resolver essa questão. Segunda, 4 e a última, 1. Vamos procurar aqui, ó. Só tem uma nessa sequência aqui, ó. Segunda, 4 e a última, 1. É a letra D, que está de acordo com o que a banca apresentou no seu gabarito preliminar. Então a primeira é 3 e a terceira é 2. Então a gente tem aqui, ó, 3, está falando de fase motora fundamental,
que vai dos 2 até os 7 anos de idade, e aqui nós temos a 2, que está falando de fase motora rudimentar. É marcada pelos primeiros movimentos voluntários e se estende dos primeiros meses de vida e vai até os 2 anos. Eles ocorrem de forma previsível, nos quais a criança já responde aos estímulos de forma espontânea e já domina suas ações e movimentos. Nesse momento, a criança se movimenta o tempo todo, explora o ambiente ao máximo. Então, essa questão aqui de número 43 tem como correta a letra D de dado. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou parar com a correção aqui, gravo o restante e coloco para vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida ou sugestão, coloquem aqui nos comentários. Se tiver também um comentário ou uma ideia diferente de resolução dessas questões, pode colocar no comentário também. E espero que esse vídeo seja útil para vocês. Um abraço e até a próxima. Bons estudos!